O prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo, se pronunciou pela primeira vez após a morte dos netos Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, que foram baleados pelo pai Thales Machado. Por isso que nós estamos lançando a pré-candidatura, uma apreciação da nossa população do Thales Machado como pré-candidato a deputado. Na legenda, o prefeito agradeceu as mensagens de apoio e carinho que a família recebeu e afirmou que nada é capaz de diminuir a saudade dos pequenos. Isso que Itumbiara precisa, um deputado que cuide da cidade, que ajude a cuidar da cidade. A ausência é irreparável e a saudade inesquecível, mas todo o amor que tem chegado até nós tem sido um abraço na alma, uma força a mais para continuar seguindo, um dia de cada vez, escreveu o prefeito. A ser um deputado de Itumbiara, um deputado do sul do estado de Goiás. Por isso, lançamento da pré-candidatura do Thales, para que nós possamos ter um deputado que venha atender às nossas necessidades. O prefeito ainda escreveu agradecendo a cada pessoa que dedicou um gesto de conforto nesse momento de dor tão intensa e de recolhimento e reflexão. Os irmãos foram sepultados no cemitério Avenida da Saudade, em Itumbiara, na região sul de Goiás. O crime gerou forte comoção na cidade. Thales, hoje secretário de governo, é uma pessoa de total confiança hoje dentro da prefeitura. O senhor vê preparado para assumir um cargo de tanta responsabilidade? Olha, o Thales ainda é jovem, mas ele tem a confiança, ele ajudou muito na gestão, ele tem uma facilidade de ter acesso e conseguir os benefícios que a cidade precisa. As mortes ocorreram na casa da família na quarta-feira de 11 em Itumbiara, região sul do estado. Segundo a polícia, Thales atirou contra os 2 filhos e em seguida contra si mesmo. O secretário e o filho mais velho, Miguel, morreram no mesmo dia. A morte de Benício foi confirmada na sexta-feira, dia 13. O menino chegou a ficar 2 dias internado em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva, a UTI, no Hospital Estadual da cidade, mas também não resistiu. Estamos aqui em Brasília hoje, aqui no Ministério da Saúde, com o prefeito Johnny, deputado federal Daniel Agrobon, falando com o nosso ministro Padilha, né, prefeito? É isso aí. Thales era genro do prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo. A família descobriu o ocorrido após uma publicação em tom de despedida no perfil do secretário, que foi apagada posteriormente. A Polícia Civil investiga o caso como duplo homicídio, seguido de autoextermínio por parte do autor. Segundo a polícia, não há suspeita do envolvimento de outras pessoas do crime. Ele tem me ajudado muito nesse sentido, secretário de cada pasta. É isso que Itumbiara precisa, um deputado que cuide da cidade, que ajude a cuidar da cidade. A missa de 7º dia dos irmãos Miguel e Benício foi marcada por mensagens de reflexão e muitas orações. Todos os parentes usavam roupas brancas e também fizeram uma caminhada pelas ruas da cidade. Estavam na cerimônia, que aconteceu em uma igreja católica da cidade, o prefeito Johnny Araújo, avô dos meninos, a mãe das vítimas, Sara Araújo, além de amigos e outros familiares. Ao final da missa, um grupo de mães caminhou pelas ruas como forma de apoio a Sara. Os irmãos também foram homenageados em uma aula de jiu-jitsu. Os colegas ficaram reunidos em uma roda de oração no tatame. Os nomes de Miguel e Benício foram ditos e em seguida aplaudidos. Passando aqui hoje para trocar uma ideia com vocês, muita gente perguntando, eu resolvi me apresentar. Meu nome é Thales Machado, sou pai do Miguel, pai do Benício, sou casado com a Sara. Rogamos a Deus que dê a paz e descanso eterno, publicou o professor Márcio Freitas, da equipe da escola local, onde Miguel era aluno. Em sua postagem, o prefeito disse o seguinte: quero agradecer de coração por cada mensagem, cada abraço, cada palavra de apoio, carinho e solidariedade que nossa família recebeu neste momento de dor tão intensa, de recolhimento e reflexão. Nada é capaz de diminuir a saudade dos nossos pequenos. A ausência é irreparável e a saudade inesquecível, mas todo o amor que tem chegado até nós tem sido um abraço na alma, uma força a mais para continuar seguindo, um dia de cada vez. Estamos nos amparando na fé, no silêncio orante, confiantes em Deus e encontrando no seu amor o sustento que precisamos para atravessar esse momento tão difícil, consolando os corações. Nossa gratidão mais sincera a cada um que dedicou um gesto de conforto. Muito obrigado. Sou nascido e criado aqui em Itumbiara com muito orgulho.
Aqui que eu cresci, né? Que eu estou construindo a minha família, que é o que a gente tem de mais importante na vida. E é aqui que muita gente me conhece pelo atual cargo que eu ocupo. Sou secretário de governo da Prefeitura Municipal, ou me conhece pela minha família, ou pelo futebol que eu joguei a vida inteira, ou trabalho com o nosso prefeito Johnny Araújo, que eu sou casado com a filha dele. O secretário era homem de confiança do prefeito e costumava participar de forma frequente de reuniões, shows, eventos religiosos e inaugurações. Nas redes sociais, ambos possuem diversas publicações compartilhadas nos últimos meses, em agendas, em Itubiara e também em cidades próximas. Também há posts em que Johnny e Thales aparecem ao lado de Sara Tinoco, mãe dos filhos do secretário. Em uma publicação do mês passado, por exemplo, Johnny anunciou o lançamento da pré-candidatura de Thales. Segundo o mandatário, em entrevista para um podcast local, a iniciativa seria importante para atender às necessidades da cidade. Enfim, eu quero aqui me apresentar para mostrar para vocês aí o quanto eu trabalho pela nossa cidade, o quanto eu ajudo a cuidar das pessoas da nossa cidade, e eu quero fazer muito mais. E é isso, nos próximos dias eu vou postando aí, mostrar um pouco da minha história de vida e compartilhando com vocês, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, viu? Obrigadão! A noite de quinta-feira, dia 19 de fevereiro, foi marcada pela dor e pela saudade. Amigos, familiares e toda a comunidade se reuniram para a missa de 7º dia de Miguel e Benício, os dois meninos que tiveram suas vidas interrompidas de forma cruel na última quinta-feira, dia 12, pelo próprio pai, o secretário de Itumbiara. A celebração foi tomada por lágrimas, abraços apertados e um silêncio profundo que dizia mais do que qualquer palavra. A Catedral Santa Rita de Cássia estava repleta de corações partidos, mas também de fé. Cada oração ecoava como um pedido de consolo. Cada canto parecia carregar a esperança de que Deus acolhesse Miguel e Benício em seus braços. Foi uma missa profundamente emocionante, daquelas que tocam até os corações mais endurecidos. O prefeito Johnny Araújo fez uso da palavra e, visivelmente abalado, falou não como autoridade, mas como pai, como avô e como ser humano. Com a voz embargada e os olhos marejados, ele expressou a dor que tomou conta da cidade e reforçou a necessidade de união, amor e cuidado com as famílias. Suas palavras foram interrompidas por lágrimas sinceras de quem também sente o peso dessa tragédia. Sara também falou. Em meio à emoção, encontrou forças para dizer algumas palavras que tocaram todos os presentes. Sua voz trêmula refletia a saudade imensa, mas também o amor eterno que jamais será apagado. Não houve quem não se comovesse. A missa de 7º dia de Miguel e Benício não foi apenas uma cerimônia religiosa, foi um momento de comunhão, de dor compartilhada, de fé colocada à prova. Foi a prova de que a cidade está unida no luto, abraçando uma família devastada e clamando por justiça, mas também por paz. Miguel e Benício deixaram um vazio impossível de preencher, mas deixaram também lembranças puras, sorrisos que jamais serão esquecidos, e a certeza de que enquanto forem lembrados com amor, jamais deixarão de viver nos corações de todos que os amaram. Que Deus conforte a cada familiar, cada amigo, e toda a comunidade, e que a memória desses dois continue sendo luz em meio à escuridão. Após a emocionante missa de 7º dia de Miguel e Benício, um novo momento de comoção e solidariedade tomou conta de Itumbiara. Vestidas de branco, simbolizando paz e esperança, dezenas de mulheres saíram às ruas com flores nas mãos e o coração cheio de fé para prestar apoio a Sara e ao prefeito Johnny Araújo. A caminhada teve início na Catedral Santa Rita de Cássia, onde ainda ecoavam as orações da missa que tocou profundamente toda a cidade. Em silêncio respeitoso, mas com uma força que emocionava, elas percorreram várias ruas de Itumbiara. Cada passo, lágrimas se misturavam às preces. Flores eram erguidas como símbolo de amor, enquanto abraços apertados tentavam confortar com uma dor impossível de medir. Era mais do que uma caminhada, era um gesto coletivo de acolhimento. Ao chegarem à residência do prefeito Johnny, o clima era de profunda emoção. Ali, diante da casa que carregava tantas lembranças, formou-se um grande círculo de oração. Vozes trêmulas clamavam por consolo, por força e por justiça. Muitas mulheres choravam. Outras seguravam as mãos umas das outras, demonstrando que ninguém estava sozinho naquele momento tão difícil. O ato foi uma demonstração clara de união. Mulheres fortes, guerreiras, que transformaram sua dor em apoio. Elas mostraram que Sara não está sozinha,
que a cidade de Itumbiara está ao seu lado, que o prefeito Johnny Araújo, além de homem público, é um pai e avô que precisa do abraço de seu povo. Foi uma noite marcada por fé, solidariedade e amor. Um gesto simples, mas carregado de significado, porque quando a dor é dividida, ela encontra consolo na união. E Itumbiara mostrou mais uma vez que é uma cidade que se levanta junto, que ora junto e que se fortalece no amor. Essa tragédia que aconteceu em Itumbiara, qual que é a sua... o esposo descobriu que a esposa o traía, né? Sim. E aí matou os 2 filhos. Despedida de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, emocionou moradores de Itumbiara. Amigos formaram um corredor com coroas de flores na entrada do cemitério e o menino foi sepultado no fim da tarde sob aplausos e grande comoção. O caso Itumbiara continua se desdobrando e algumas perguntas ainda geram extrema curiosidade. O caso envolvendo o secretário de governo de Itumbiara, Thales Machado, gerou uma comoção nacional e dominou as redes sociais nos últimos dias. Autoridades, lideranças políticas, pastores e influenciadores digitais passaram a se manifestar publicamente diante da tragédia que abalou o município goiano e chocou o país. Um estava no hospital, mas acho que Morreu os 2. faleceu, matou os 2 filhos, se matou e deixou uma carta dizendo que aquele ocorrido é porque a esposa o havia traído. Quero que você aborde os 2 lados. Primeiro, a tragédia em si e como que essa mulher vai ficar. Ela foi no velório do filho, tava chorando lá. E como que fica diante da sociedade uma mulher O pai dessa? dela é prefeito e deu ataque cardíaco quando soube. Ou seja, a culpa da morte dos meninos é dela. Aspas, tá, gente? Bem aspas, né? É bem aspas, né? Porque a ideia que ele quis passar, que o pai passou, falou, ó, eu não queria fazer isso, mas por culpa dela, por causa dela, e aí, que Deus me perdoe, que Nossa Senhora e não sei mais quem me receba e tal. Vanessa não conseguiu acompanhar o velório, mas esteve no sepultamento. Como mãe, ela disse que sabe a dor de perder um filho. Só Deus que vai confortar essa mãe. Caso contrário, palavra nenhuma, há conforto. Pegar com Deus, e Ele sabe de todas as coisas. Quem é o homem que aparece nas imagens registradas pelo detetive contratado por Thales Machado? Esse homem era conhecido de Thales? Há quanto tempo esse caso era mantido em sigilo? Segundo relatos que circulam informalmente, esse homem seria um empresário conhecido na região. Seu nome seria Jonathan Ribeiro. As informações apontam que ele seria casado e pai de 2 filhos. Mas é importante ressaltar, essas informações não foram confirmadas oficialmente por autoridades ou pelas pessoas envolvidas. A mistura de política, família e um desfecho extremamente grave transformou o episódio em um dos assuntos mais comentados da semana. Thales Machado, que era secretário de governo de Itumbiara e genro do prefeito Johnny Araújo, deixou uma carta de despedida antes de atirar contra os próprios filhos e tirar a própria vida. A mensagem foi publicada em seu perfil no Instagram pouco antes do ocorrido, mas acabou sendo apagada posteriormente. Ele é eu tenho uma visão muito... Eu trabalhei muito com morador de rua e mendigo mesmo. Você chega para um mendigo e vai perguntar por que você está aqui. Você tem enfermeiro, você tem doutores morando na rua, viciado. A fala é a mesma. Minha mulher me traiu, perdi minha família. Então, assim, o âmbito da traição, ele pode cegar a pessoa de enxergar o contexto, né? O geral. Então, só a pessoa traída sabe o que aquilo gerou nela, né? Por que a pessoa tomou uma decisão tão trágica. Mas a gente vê que é um cara totalmente desequilibrado emocionalmente, né? Totalmente. Porque ele se achava dono dos filhos, e você vê ele um paizão, você vê várias imagens dele. Existem cartas que vieram à tona agora dos filhos. Pai, o senhor é meu herói, não sei o que eu seria sem os seus filhos, se declarando pro pai. Então ele era aquele cara paizão. Durante a tarde, lideranças políticas e autoridades estiveram na casa do prefeito Johnny Araújo, avô de Miguel, para prestar solidariedade à família. Amigos de Miguel também prestaram homenagens.
só fazendo aquilo que eu acho que ele faria por nós. Não só hoje, mas sempre carregaremos ele e suas lembranças para toda a nossa vida como um aprendizado. Miguel foi uma das vítimas da tragédia registrada na madrugada de segunda-feira. O pai, Thales Machado, secretário de governo e genro do prefeito, atirou contra os 2 filhos e depois tirou a própria vida. De acordo com versões que circulam nos bastidores, os encontros teriam acontecido fora da cidade, em São Paulo. Uma maneira de não chamar atenção é manter o caso em sigilo. Outro ponto que chama atenção é o fato de que Thales já demonstrava desconfiança meses antes. Em meados de novembro de 2025, ele teria contratado um detetive para verificar suspeitas. No texto, Thales afirmava estar enfrentando dificuldades no casamento e dizia ter sido traído. Ele pediu desculpas à família e aos amigos, agradeceu aos pais e mencionou que sempre buscou manter harmonia e respeito. Em um dos trechos mais impactantes da carta, escreveu que estava no que chamou de limite do improvável e afirmou que partia junto com os filhos, dizendo que eles agora são anjos. Horas antes da tragédia, ele havia feito outra publicação nas redes sociais declarando amor às crianças. O caso aconteceu na noite de quarta-feira no condomínio onde a família morava. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o episódio é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. Mas também possessivo, né? Quer dizer, se não vai ficar comigo o que é meu, não fique com ninguém. E pelo que dá a entender... Narcisismo, um pouquinho de narcisismo junto, que né? entra na questão do seguinte. O que o fazia se achar dono daquela forma, né? E aí entra outra coisa, pastor Carlos. Por mais que possa ser polêmico, eu digo assim... Todo divórcio e toda traição tem culpa dos dois. Claro que tem. Não adianta a pessoa dizer... mas a minha mulher me traiu. Existe, se você for analisar o porquê que traiu, o que aconteceu. Claro que existe o lado de... Existem mulheres que são depravadas mesmo, mas existem lados emocionais que muitas das vezes não foram tratados dentro do relacionamento, que abriu brechas. Então, assim, é uma tragédia... que eu digo, muitas das vezes é algo que a gente tem que pegar como uma lição. E qual é a lição que eu acredito que a gente tem que pegar? Na hora de qualquer tragédia ou qualquer desespero, você tem que pensar 10 vezes e tomar qualquer atitude. Hoje nós estamos no meio de uma sociedade surtada. Literalmente, né? Você vê, o cara foi entregar pizza, buzinou muito, o cara saiu com a arma e matou o cara. Esses dias o policial matou o cara porque o cara pegou... Também o cara foi pegar uma madeira, foi quebrar o carro do policial inteiro, o cara tirou a arma e matou o cara. Então você vê o tanto de homens entrando em ambientes de trabalho e matando as mulheres. Então você vê que o feminicídio é uma realidade, ele poderia ter praticado algo contra a sua própria vida, ou ter visto a vida de um cara bonitão, cara a boa pinta, formado, com um bom salário. Quer dizer, o cara tinha uma vida inteira pela frente e o desespero talvez já estava depressivo, talvez já estava com um monte de problema emocional. Pelo que dá a entender, era possessivo e não queria abrir mão daquilo por nada. Então a gente, todas as vezes que estivermos diante de uma situação complicada... Pensa muito antes de tomar qualquer decisão, porque isso pode gerar um reflexo na tua vida inteira. As crianças foram socorridas, mas Miguel morreu ainda de madrugada. A polícia instaurou um inquérito policial para apurar o caso. A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Itumbiara. O caso é tratado como homicídio tentado e homicídio consumado, seguido por autoextermínio. A polícia disse que até o momento as investigações vão seguir sob sigilo. Isso levanta uma nova questão. Ele já sabia de quem se tratava ou estava apenas tentando confirmar algo que ainda era incerto? As investigações particulares teriam resultado em registros feitos durante viagens a São Paulo. Imagens que mostrariam Sara acompanhada de outro homem. E é nesse contexto que o nome de Jonathan passou a ser mencionado. Outro ponto que chama atenção é que na publicação feita por Thales antes da tragédia, ele teria mencionado Jonathan. No texto, ele afirmou se tratar de uma pessoa desqualificada e malandro.
Essa referência indica que ele conhecia quem seria o homem flagrado junto à sua esposa. A corporação informou que abriu um inquérito para apurar todos os detalhes do caso. Até o momento, não há nenhum indício de participação de terceiros. Na cidade, foi decretado luto oficial e o governador Ronaldo Caiado também se manifestou publicamente. Ainda ontem eu postei um vídeo sobre presos americanos sendo liberados. A fala deles, os presos velhinhos, né? Passaram a vida na cadeia. Não vi meus filhos crescer, não conheço a voz dos meus filhos. Perdi as pessoas que eu mais amava, meus pais morreram, minha esposa morreu e eu estava na cadeia. Quer dizer, o que levou aquela pessoa à prisão? Foi uma decisão precipitada. Foi um crime, foi algo que ele cometeu e ele passou uma vida exclusa e agora não sabe nem voltar mais para a sociedade. Foi o que eu vi aqui no Paraná. Tem uma colônia penal, um presídio aqui, que é hospital, é aqui no Paraná aqui. Chego para fazer visita lá, eu fazia culto nesse lugar. O cara com alvará de soltura chega para mim e diz: pastor, pelo amor de Deus, conversa com o diretor que eu quero voltar para dentro. Olha aí. Eu não posso ir para rua. Quer dizer, a pessoa passou a vida... Não ia saber. E aí viver. o cara pegou e falou assim: pastor, se eles não me colocar pra dentro, eu vou ter que sair, cometer um crime pra me voltar pra cadeia. Porque eu não sei mais viver aqui fora. Quer dizer, a pessoa passou tanto tempo presa que ela não consegue mais viver fora. Mas o que levou a pessoa a cometer o crime e muitas das vezes se encontrar dentro de um ambiente desse e não se ver mais fora? Então são decisões que foram tomadas no momento de precipitado, no momento de loucura, no momento de droga, de bebida, que depois a pessoa vai refletir, vai dizer: meu Deus, olha o que eu fiz com a minha vida, com a minha família. E aí ficou um abalo, né? O sepultamento de Thales aconteceu no meio da tarde de ontem. Para quem conhecia a família, fica o sentimento de tristeza. Infelizmente, ficaram de luto, porque é uma tragédia muito triste. Deus vai confortar muito a família deles. Pensa ter calma, né? Ter paciência e calmar esse coração deles, que é difícil. Se já havia convivência anterior, contato social ou apenas conhecimento indireto, isso ainda não foi esclarecido oficialmente. O fato é que, diante de tudo que ocorreu, Thales optou pela pior punição possível, algo inimaginável. E hoje, o caso provoca debates intensos nas redes sociais. Parte do público tenta entender o contexto emocional que antecedeu os acontecimentos. Outra parte reforça que decisões individuais não podem ser justificadas por circunstâncias externas. O fato é que o episódio segue gerando discussões, interpretações e posicionamentos diferentes. Enquanto isso, muitos questionamentos continuam sem resposta. Nas redes sociais, o caso provocou uma avalanche de comentários. Pastores e líderes religiosos falaram sobre a saúde emocional, crise familiar e a importância de buscar ajuda em momentos de desespero. Influenciadores debateram os sinais que podem preceder tragédias familiares e a necessidade de atenção à saúde mental, especialmente entre homens que ocupam posições de poder e enfrentam pressões públicas. Ao mesmo tempo, especialistas alertaram para o perigo de especulações e julgamentos precipitados, reforçando que a investigação precisa seguir de forma técnica e responsável. O caso de Thales Machado levanta discussões profundas sobre o sofrimento emocional, conflitos familiares e os impactos devastadores de decisões tomadas em momentos extremos. Enquanto a investigação continua e a cidade tenta lidar com o choque, o episódio se torna também um alerta sobre a importância de apoio psicológico e diálogo antes que situações cheguem a um ponto irreversível. Para essa mulher também pensar em tirar sua própria vida agora, como é que ela vai se... Né? Ela é filha do prefeito. É uma família elitizada. Como tudo isso vai ser gerido, né? E não tem como, porque agora vazou todos os vídeos, o cara tinha contratado um investigador, tem foto, tem imagens e vídeos dela com o cara mesmo. Ela estava fazendo mesmo. Então, assim, a gente precisa refletir. É não tomar nenhuma decisão precipitada. Nenhuma. A sociedade tá doente, né? Essa é a verdade. Nós temos uma sociedade doente e nunca se viu tanta gente precisando de fazer terapia e de psicólogo como hoje.
como hoje. E eu não condeno, não. Eu acho que tem sim que fazer terapia, tem sim que procurar psicólogo, mas acho que a igreja tem um papel fundamental nisso. E a igreja, como igreja, deixa a desejar. A igreja, como igreja, deixa muito, mas muito a desejar. Essa missa de 7º dia ela foi marcada por várias homenagens a essas duas crianças, né? O Miguel, de 12 anos, e o Benício, de 8 anos. Vamos lembrar que eles foram mortos, né, pelo próprio pai, o Thales Machado, na madrugada do último dia 11, lá em Itumbiara, de uma forma brutal, né? Porque as crianças foram atingidas a tiros primeiro, né, por uma pistola, e depois o pai cometeu o autoextermínio, cometeu o suicídio. E essa missa, ela reuniu familiares, amigos, autoridades lá da cidade, inclusive, claro, o prefeito de Itumbiara, o Johnny Araújo, que é o avô dessas crianças, né, que com certeza está muito consternado também até hoje por conta dessa tragédia que se abateu na família dele na madrugada do último dia 11, lá em Itumbiara. Vamos lembrar que a Sara Araújo é filha do prefeito, ou seja, ele é avô dessas crianças. E após essa missa lá em Itumbiara, aconteceu uma caminhada também pelas ruas da cidade em homenagem a essa mãe, né, que sofreu muito, que está sofrendo muito por conta da perda dos 2 filhos e dessa tragédia que se abateu sobre a família dela. O Thales Machado, ele atirou contra os filhos e depois se matou. A Polícia Civil investiga, né, essa situação e o caso é tido como duplo homicídio seguido de autoextermínio. Ele, inclusive, publicou nas redes sociais, antes de praticar esses crimes contra os filhos e contra ele também, dizendo que iria cometer o que acabou fazendo em função de uma suposta traição praticada pela Sara Araújo, que é a ex-mulher dele. E em seguida comprou também combustível, jogou em todo o apartamento antes de fazer o que fez. Não colocou fogo no imóvel, mas infelizmente as crianças acabaram morrendo. Uma morreu na hora, a outra ficou internada e infelizmente morreu depois no hospital. E por conta dessa situação, dessa suposta traição, é que ele acabou fazendo tudo isso que comoveu a cidade, o estado de Goiás e todo o Brasil. E agora essas homenagens continuam, né, para que essa família consiga se restabelecer desse trauma todo que infelizmente ainda abala principalmente os parentes e os amigos mais próximos. A Catedral Santa Rita de Cássia estava cheia, uma demonstração de carinho aos familiares após a morte dos irmãos Miguel e Benício Araújo, que tinham 12 e 8 anos de idade. A missa de 7º dia contou com a presença da mãe dos meninos, Sara Araújo, do avô e prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo, além de amigos e moradores da cidade. Em um gesto de união e carinho, amigos de Miguel e Benício vestiram camisetas com os rostos deles, uma forma de homenagear os amigos. A cerimônia foi marcada por comoção. Fiéis rezavam e cantavam durante a missa. É momento da gente manifestar a solidariedade, estar junto com a família, um momento de buscar paz. Nós estamos aqui para apoiá-la, para dar o nosso conforto, né, de alguma forma. E nada melhor do que a oração para transmitir todo o amor, todo o afeto, todo o carinho que nós queremos passá-la. Em homenagem a ele e ao Benício, que eram amigos nossos e a gente brincava com eles. Ele sempre vai estar guardado aqui no meu coração, ele, o irmão dele. Eu era um amigo muito do Miguel, a gente fazia várias coisas juntos. Eu sinto muito saudade dele e isso. Que ele vai estar num lugar melhor agora, né? Que Jesus fique do lado dele.